Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus para vocês. Como vocês estão? Espero que bem. Hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui do meu quarto, na minha cama. E eu estava aqui meditando na palavra do Senhor e algumas coisas começam a saltar, né, diante dos nossos olhos, começam a encher o nosso coração, nos faz pensar em algumas coisas, refletir em como temos vivido, em como temos nos portado. E eu decidi simplesmente ligar aqui o celular e falar com vocês, porque é a palavra do nosso Senhor, nós estamos na última hora. Eu entendo que agora mais do que nunca nós precisamos nos fortalecer um ao outro, nós estarmos juntos, né? E por isso eu estou aqui para compartilhar com vocês essa palavra que está em Romanos, tá? Eu quero dividir com vocês que falou muito comigo agora, é o 14. Mas só para a gente refletir um pouquinho, antes da gente entrar no 14, olha o que Paulo já vem falando conosco, igreja do Senhor, né? Então, antes de começar o capítulo 12, a gente tem aqui no 11 e no 33 ao 36, aquele louvor maravilhoso, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E aqui tem esse louvor. E aí depois dele fazer, né, esse hino de louvor tão lindo ali que ele deixou escrito pra gente, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e essa precisa ser a essência nossa como cristãos, e entender que tudo que a gente faz é de Deus, é para Deus e vem de Deus, a nossa mente começa a ser transformada. Porque depois desse louvor tão lindo, né, que vem, olha, eu vou até ler o 33 aqui, ó. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos, inescutáveis são seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então é tudo dele, é tudo para ele, tudo vem, né, por meio, por intermédio dele. E a gente tem que entender que a gente não é nada. Nós somos escolhidos, nós somos salvos, nós somos capacitados, mas até mesmo eu estar aqui agora compartilhando essa palavra com vocês não vem de mim, isso eu sei que vem dele, né? O dom que ele me deu de conseguir transmitir essa mensagem. Então, no 12:2, no 12:1, né, ele começa falando: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E agora um versículo que eu amo, que fez toda a diferença na minha vida. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então aqui, né, Paulo nos lembrando que nós somos membros do corpo de Cristo, cada um com a sua função, cada um tem um dom, cada um com a sua habilidade, e ninguém é melhor do que ninguém, a gente se completa, a gente precisa um do outro, Paulo deixa isso claro, mas infelizmente nem todos têm essa consciência. Algumas pessoas, né, Paulo até adverte aqui, ó, ninguém tenha em si mesmo, no 12:3, né? Ninguém tenha em si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que lhes concedeu. Porque não é da gente, tudo vem de Deus, é Ele que faz, é Ele que quer nos usar, é Ele que nos capacita. Nós não podemos nos encher achando que essas coisas, que a nossa sabedoria vem de nós. Mas tudo vem dele e tudo é para o reino dele, é para glorificar o nome dele, é para a salvação de muitos. E aí, por essa salvação de muitos, a gente continua aqui no versículo 9, né, do capítulo 12,
E ele diz: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Vou parar aqui também. Paulo vem nos ensinando como a gente viver nesses últimos dias. Se a gente voltar um pouquinho aqui atrás, no capítulo 10, ele fala sobre o remanescente de Israel, ele fala sobre os ramos enxertados, que somos nós. Ele fala que todo Israel será salvo, né? E ele vem dizendo o sacrifício vivo, o amor. E aí no 13 ele fala sobre a submissão às autoridades, né? Mas antes no 12:18, 18, ele ainda diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, a vingança é do Senhor, nós não temos que nos preocupar com isso, que a gente não pode esquecer que a gente deve um ao outro é somente o amor. Então, no capítulo 13, ele vem falando sobre submeter as autoridades, e aí no 8, 13:8, gente, eu amo essa parte. É o amor ao próximo e o fim dos tempos, né? O subtítulo da minha Bíblia é a versão NVI. E ele diz assim: não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Aleluia, gente. Olha que lindo isso aqui. E aí eu até deixei aqui entre parênteses aqui, né? Linkando essa palavra aqui lá em Mateus 22, do 36 ao 40, onde que Jesus fala ali também sobre amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua força, todo o teu entendimento e o teu próximo como a ti mesmo. Então isso aqui, eles se complementam e a gente entende que o amor é o que vai nos fazer permanecer até o fim. João 15, leiam, releiam, leiam todo dia, leiam uma vez por semana, leiam todo João 15. Eu penso que essa parte de João 15, essa conversa de Jesus com os discípulos, é uma conversa de Jesus conosco, e a gente precisa ter isso em mente para a gente saber para que estamos aqui, o que a gente tem que fazer, para onde a gente está indo, quem nós somos em Cristo. Não vos chamo mais servos, agora eu chamo vocês de amigos. Então nós somos amigos do Senhor, e por sermos amigos do Senhor, nós precisamos obedecer aos seus ensinos, à sua palavra. Ele fala isso em João 15, leia lá depois, eu não vou ler João 15 aqui hoje, mas eu quero, depois que você terminar aqui, vai lá em João 15, leia lá o que o Senhor está falando com você. E agora eu quero ir aqui para o 14, né, que diz assim, olha, gente, o 14 é muito profundo. Os fracos e os fortes. Muita atenção a isso aqui. Antes eu quero ler o 13:14, que é o último versículo antes de começar o capítulo 14. No 13:14 diz assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Começa aí. Então agora o 14:1. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos contraditórios ou controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o seu alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz.
Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graça a Deus. Aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmos a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedras de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenha plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu quero dar uma parada aqui, a gente está no versículo 18. Gente, isso é muito sério. Quando eu li essa parte aqui, me voltou um filme na cabeça de algumas coisas que, infelizmente, a gente passa. Aconteceu há algum tempo atrás, um grupo de irmãos nos convidou para estarmos fazendo um estudo bíblico em sua casa, nós fomos, e o nosso conceito, o nosso entendimento diante dessa palavra, eu entendo que eu não devo beber vinho, não é certo beber vinho, bebida alcoólica nenhuma. Eu me abstenho e eu faço isso para o Senhor. Eu entendo que não é legal, não é certo, é errado. Então, se eu penso assim, se essa é a minha fé e você bebe, você entende que não tem nada demais, você não se sente condenado bebendo, amém, glória a Deus, beba lá no seu cantinho, dentro da sua casa, você e Deus, está escrito isso aqui, faça lá entre você e Deus. Agora, me chamar para a tua casa, para tentar me convencer, né, colocar diante da gente ali, se deixar exposto garrafas de vinhos e tentar, sabe, empurrar a goela abaixo que aquilo ali pode e querer provar dentro da palavra que a água em vinho que Jesus transformou, aquele vinho era o vinho com álcool. Ai, gente, me poupe, porque além de escandalizar, sabe, me fez pensar, eu não volto mais na casa desse irmão, não volto. Isso foi feio, foi desagradável, foi deselegante, foi discordial, porque você não convida ninguém para vir na tua casa para você confrontar a pessoa. Isso é triste no reino de Deus. Eu entendo, eu não negocio a minha fé, na minha fé não pode, eu acredito assim, então respeite a minha fé. Então é muito sério, gente, é a palavra de Deus. E hoje as pessoas estão, sabe, tentando empurrar, assim, para mim é isso, essa palavra, tá? A libertinagem no evangelho estão tentando empurrar a goela abaixo. Não vai descer, porque eu não vou negociar a minha fé. Para mim é pecado, não vou beber vinho. E se quer beber, que beba, mas não precisa sair falando. É algo que é polêmico, é algo que há divisão dentro da igreja. Tem os que bebem, tem os que não bebem. Os que bebem, façam lá na sua casa, entre vocês e Deus. Não escandalize os que não bebem, não seja pedra de tropeço. E por que você se torna pedra de tropeço? Porque aquele que não bebe agora já não vai te olhar mais com a mesma santidade que talvez você tenha. Porque não, para você não faz mal, não tem nada de errado entre você e Deus, mas agora você está levando o seu irmão a te olhar com outros olhos. Então, o que pode, o que não pode dentro da Bíblia, eu acho que a Bíblia é bem clara, e aquilo que ela não fala, que ela não deixa claro, a gente vai ver no final desse capítulo 14 aqui o que Paulo diz a respeito. Mas eu quero só fechar nessa questão aqui onde nós chegamos aqui até o 18, que pessoas que às vezes entendem que não tem nada a ver fazer tal coisa, tudo bem,
faça lá no seu canto, entre você e Deus. Agora, você expor ao público e querer que o outro engula a sua atitude, que o outro seja como você, tá errado, é antibíblico. Tá aqui em Romanos 14, é antibíblico essa atitude, não faça isso. Você vai levar outros a tropeçar e a cair, você está escandalizando. Então, seguindo no versículo 19, por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto que conduz à paz e à edificação mútua. Tem que trazer paz e tem que trazer edificação. Se não trouxe paz, se trouxe contenda, confusão, divisão, já está fora da palavra, tá? Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. A minha versão, né? Mas aí tem uma referenciazinha ali que você vai lá no rodapé e tá escrito escandalizar-se ou enfraquecer-se. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isto permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. De novo, feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então, se eu aprovo beber vinho, que fique entre eu e Deus, lá dentro da minha casa. Eu não tenho que sair expondo, nem trazer os irmãos para minha casa para mostrar que eu bebo e querer provar dentro da Bíblia que o vinho que o Senhor transformou era um vinho com álcool. Me perdoe, mas que é isso? Tá? A minha fé é inegociável. Eu vou me afastar, eu vou dar um passo para trás, porque eu penso que o que não está escrito, eu não tenho direito de interpretar da minha forma e querer que outros interpretem da mesma forma. Ali diz que o Senhor transformou água em vinho, ele não fermentou água. A gente sabe que o teor alcoólico ele vem a partir de uma fermentação. O Senhor transformou água em vinho, tá? Para mim aquilo ali foi um suco de uva, bem, sabe, diferente ali, uma coisa que ninguém nunca experimentou. Por isso que falaram, né, que aquele vinho era melhor do que o primeiro. Porque apesar de não ter o álcool, ele tinha um sabor do céu. Afinal de contas, foi o Senhor quem transformou. A própria videira dando ali o teor da sua vida naquela água. Então não me venha colocar álcool no que o Senhor estava purificando, algo lindo que o Senhor Jesus fez. Não cabe, para mim não cabe. Não me venha com essa teoria. No 23, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo, gente, agora fechando, olha só, o 23 na parte B. E tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo o que não provém da fé é pecado. Eu tenho fé, eu tenho uma clareza, mas não tem sombra de dúvida que eu posso beber vinho. Legal, beba lá entre você e Deus. Não precisa de ninguém mais saber. Mas se não, eu bebo, mas porque eu acho que não tem, acho não é fé. Acho é sinônimo de dúvida. Eu acho, talvez, será. Eu quero compartilhar aqui agora para a gente finalizar algo com vocês. Há muitos anos, tipo uns 10 anos atrás, eu assisti um vídeo do pastor Lucinho, da Batista da Lagoinha, para quem não conhece. Ele tinha um programa chamado Lucinho Responde. E ali as pessoas mandavam muitas perguntas. Pastor, crente pode ouvir música do mundo? Pastor, crente pode beber vinho? Pastor, crente pode ir na balada gospel? Então, assim, algumas perguntas, e aí veio aquela pergunta tão polêmica, né? Pastor, crente pode fazer tatuagem? E eu amei a resposta do Lucinho, porque não ficou ali presa somente à tatuagem, mas ela se encaixa, essa resposta, para tudo, todas as questões de dúvidas na nossa vida. E aí ele colocou uma questão:
Digamos que eu faça e aí eu morri e agora eu chego diante de Jesus lá no céu e Jesus olha para mim e diz: Lucinho, como você foi fazer tatuagem, Lucinho? Não era para fazer. Sinto muito, mas agora você não pode entrar. Vai para o lugar que te é destinado e vai junto com você todos aqueles que você levou a cair por causa da sua tatuagem. É uma situação, tá? Então, tira essa. Agora vamos para uma segunda hipótese. Chegou no céu diante de Jesus, não fez a tatuagem, optou em não fazer. E chegou no céu diante de Jesus. E por que ele optou em não fazer? Porque teve zelo pela palavra e entendeu esse versículo aqui, o que não provém da fé e pecado. Não, eu não tenho certeza se pode ou se não pode. Então, pela dúvida, Paulo me adverte para não fazer, porque aí sim eu estou em pecado. Não vou fazer. E aí ele escolheu não fazer. E aí ele chega no céu diante de Jesus e Jesus olha para ele: Lucinho, poxa, cara, você não fez tatuagem, que legal, você teve zelo pela minha palavra, você obedeceu, você estava com dúvida e você foi fiel à palavra, você entendeu lá que não provém da fé é pecado. Mas não tinha problema não, cara, não ia te mandar para o inferno não, mas já que você teve zelo pela palavra, entra pro banquete que tá te esperando. E aí o Lucinho falou, diante dessas duas situações, que me parece uma roleta russa, a gente não sabe qual vai ser a consequência até que esteja diante de Jesus para saber, ele escolhe a opção de não fazer, de se abster. Por quê? É pecado se abster? Não, na dúvida não faça, é pecado. Agora, na dúvida, alguns falam que pode, outros falam que não pode, mas tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. E se chegar lá e não podia? E se caiu aqui, você fez com dúvida, não tinha certeza, mas vou seguir a maioria e faz. Então, muito cuidado no seguir a maioria, porque a palavra diz que muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. A Bíblia também nos diz que a porta é estreita e o caminho apertado, o que conduz à salvação, o que conduz ao céu. É uma porta estreita e um caminho apertado. É um caminho de renúncia, uma vida de renúncia. É o que Paulo acabou de falar aqui, ó. É melhor não comer carne nem beber vinho do que fazer qualquer coisa que leve seu irmão a cair. Então, se tem dúvida, não faça. O caminho é apertado, é estreito, que fala que até Jesus abriu mão de algumas coisas por amor de nós. Então, para que a gente não leve outros a pecar, pensa no seu irmão. Mas eu acho que não tem problema não. Mas o que a minha mãe pensa sobre isso? O que o meu pai pensa sobre isso? Mas eu sou maior de idade, eu sou casada, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas a honrar pai e mãe continua valendo. Se o teu pai e a tua mãe não são a favor, ainda que agora você é o dono do seu nariz, você que põe a comida na tua mesa e paga as tuas contas, eu tenho certeza, porque como eu sou mãe, se um dos meus filhos fizer, ainda que eu não fale nada, eu vou ficar muito triste. Eu vou receber como uma desonra, porque no fundo ele sabe que eu não aprovo aquilo, e ainda assim ele fez. E ele estará me desonrando, e automaticamente desonrando ao Senhor. Porque desonrar o pai e mãe é desonrar o Senhor, é desonrar a palavra. Paulo mesmo adverte, não, para a gente não se dar ao vinho ou à bebida fermentada que acaba levando a uma contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente se enche do Espírito Santo, não tem lugar para desejar bebida fermentada, não tem lugar para desejar tatuagem, não tem lugar para desejar, sei lá, qualquer outra coisa aí que venha. Posso ouvir música do mundo ou não posso? Gente, música do mundo. Ai, Senhor, eu tenho aqui no canal falando sobre música do mundo, o que eu penso, o que eu tenho de experiência com isso. Eu passei por um pico de ansiedade. Gente, quem sofre sabe que não é brincadeira, é muito sério. E o Senhor falou comigo e me mostrou que aquilo aconteceu por causa de construções na minha vida lá atrás. Vou deixar o link aqui para se você quiser assistir o vídeo. E a minha base ali estava toda errada, porque eu construí, né, a base da minha vida em cima de letras de música. Eu sempre fui apaixonada por música.
Então, é a palavra, né? É o que nós precisamos, somente ela. Só a graça, nada além da graça. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês recebam essa palavra, meditem nessa palavra. Estamos na última hora, precisamos nos santificar, nos purificar, estar cada vez mais cheios do Espírito Santo, encher nossas lamparinas de azeite, porque vai subir metade da igreja. O mundo vai ficar e metade da igreja vai ficar. Só metade da igreja vai subir. Só os que estiverem com as lamparinas cheias. E eu creio, por isso que eu falo sobre aqueles que estão negando-se a si mesmo, abrindo mão dos prazeres desse mundo para testemunhar a pureza da palavra de Deus. Eu não preciso de postar com uma taça de vinho para poder trazer alguém para o evangelho. Eu preciso viver o evangelho puro e simples, amar o meu próximo como a mim mesmo, dar atenção, dar amor, dar carinho, né? E eu acho que é isso que está faltando. Eu tenho um livro que eu vou deixar aqui embaixo também o link, Menos Eu Te Amo e Mais Amor. Então, o que falta, o que vai fazer a diferença na nossa vida, diante do nosso Pai, é o amor. Leia João 15, leia aqui Romanos 14, medite nessa palavra, ore, pergunte ao Espírito Santo o que ele quer de você. Meu cabelo branco não foi uma decisão minha porque eu quis deixar branco. O Espírito Santo falou comigo, por que você não se aceita do jeito que eu te fiz? E já tem, colocar aí, foi 2017, 7 anos que eu parei de pintar o meu cabelo, porque eu tenho cabelo branco desde os 13 anos de idade. Então, vou deixar aqui embaixo também o link de como eu deixei meu cabelo ficar branco, como que foi meu processo, foi sofrido. Mas eu decidi obedecer, eu quero viver a vontade do meu pai, eu quero viver para agradar o meu pai. O que me importa é agradar a ele. E se eu estou agradando a ele, eu sei que de alguma forma aqueles que querem se achegar a ele vão sentir esse amor e vão se achegar também. Nós não estamos aqui para agradar o mundo. O mundo vai nos rejeitar, vai nos perseguir, vai nos caluniar, não ao mundo, mas aquelas ovelhas perdidas que ainda estão sendo salvas. E é para elas que nós estamos aqui. E é para elas que nós precisamos viver o amor genuíno, o amor fraternal. E é para elas que a gente precisa mostrar o evangelho puro e simples que Jesus também veio para nos ensinar. Deus abençoe vocês. Até uma próxima. Fiquem com Deus.